Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 105 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann, no capítulo intitulado Inconveniências. E agora? Beppo perguntou à mãe. Sendo que Dona Margarita mal havia sobrevivido às provações do parto. A morte do marido a exauriu tanto que ela caiu na cama novamente. Não temos ninguém para nos conseguir pão, continuou Beppo, preocupado. Veja, eu também estou aqui, disse Ângelo, de 15 anos. O prefeito prometeu que eu poderia assumir o trabalho de entrega em breve. Não, Ângelo, Beppo interrompeu. Você mal tem 15 anos. Tenho que ficar em casa para ajudar vocês. Não, não pode ser, Margarita disse entusiasmada. Você irá voltar para Pádua. O bom Deus nos ajudará. Afinal, até agora tem sido assim, meu filho. Esses dias pesados foram particularmente dolorosos para Beppo, porque ele não podia recorrer à ajuda do seu amigo, do seu antigo pastor, o bom pároco Dom Fusarini, quase um segundo pai de Beppo, já estava em Mestre havia mais de uma semana. Sua condição só piorava e um rápido retorno seu a Riese dificilmente poderia ser esperado. Beppo estava sentindo muita falta dele. Vou ajudá-lo, Dom Jacuzzi consolou o infeliz clérigo. Apenas volte para Pádua, disse ele, enquanto entregava a Beppo um florim brilhante para cobrir aquelas pequenas despesas de todo estudante. Não posso aceitar, protestou Beppo, sabendo que o capelão também vivia em condições modestas. Porém, Dom Jacuzzi não se deixou persuadir. Colocou o dinheiro no bolso de Beppo e fechou a porta na cara dele. Eis que as férias de verão estavam chegando ao fim. Quase todo o tempo de Beppo era ocupado pelos trabalhos no sítio. Ajudava Ângelo na colheita, que felizmente naquele ano trouxe alegria para a família desprovida de agricultor com farta colheita. Por insistência do capelão, Beppo, embora com menos frequência do que no início, também aparecia nas reuniões noturnas da Condessa nas quintas-feiras. Seus pensamentos estavam em outro lugar. Mesmo quando Batiston começava a expressar sua própria opinião bastante notável sobre os eventos mundiais. À frente de todos, Antônio Feltrin fez de tudo para animar o triste Beppo. Ele contava histórias engraçadas, histórias de marinheiros, de arrepiar os cabelos. Suas tentativas finalmente valeram a pena. Beppo riu muito. Mas que balde de lixo, disse Antônio, que Beppo encontrou um dia em meio a grandes apuros, sozinho no castelo. Esses gatos estão me deixando louco, mas agora eles vão parar. Eu tenho um grande plano. Você pode acreditar. O senhor não vai querer envenená-los? Beppo ficou indignado. Vamos, o que você está pensando? Mas enfim, eu tenho um bom plano.
Só não vá contar, pequeno clérigo. Lustríssima partiu por 2 semanas. Ela ficará surpresa quando voltar para casa. Não vai fazer algo estúpido, riu Beppo. Antônio Feltrin, claro, não respondeu à pergunta feita, pois não tinha intenção de prometer não fazer tal coisa. Quando finalmente ficou sozinho, reuniu os gatos e os trancou em um quarto. De vez em quando, ele entrava, segurando um terço na mão esquerda e um robusto bastão de aveleira na direita. A primeira fase, começar a rezar o terço. A segunda, bater neles de modo que os pobres gatos mimados tremessem de medo. A percepção de que o terço era o raio seguido pela tempestade de gelo, de golpes lentamente, despontou nos cérebros felinos dos infelizes animais. Quando a condessa chegou, ela imediatamente perguntou a Antônio sobre o estado dos gatos. Não sei o que aconteceu com esses pobres gatos, Lustríssimas, começou Antônio. Desde o momento em que foi embora, eles passaram a se comportar de modo que tenho que acreditar que eles ficaram possuídos pelo demônio. Cabeça de abóbora, riu a condessa. Simplesmente esses animais leais, em sua tristeza, enquanto ansiavam por sua dona, nem mesmo tinham vontade de brincar. Não, Lustríssima, dificilmente seria assim, confirmou o mordomo. Eles estão realmente obcecados. A Lustríssima verá por si mesmo. À noite, os criados se reuniam, como de costume, para rezar o terço com a patroa. Os gatos eram os companheiros constantes da condessa, pelo que também nunca poderiam faltar a tal acontecimento. Claro, Antônio sabia disso. Não foi à toa que ele tomou essa decisão em relação ao treinamento dos gatos. Agora ele via chegar os frutos de seu trabalho. Quando ela pegou o terço, os pobres animais começaram a pular de tanto terror que a condessa parou de rezar assustada e olhou para os gatos selvagens em estado de choque. Veja, Lustríssima, todos estão possuídos, cada um deles. Antônio comentou os acontecimentos com gestos animados. Se virem um rosário, ofegam e enlouquecem como monstros do inferno. Isso é realmente terrível. A piedosa condessa balançou a cabeça. Não posso comentar. Você provavelmente estava certo, Antônio. Talvez seja melhor matá-los. Sim, acho que é a única solução. Antônio fingiu santidade. Minha senhora, que pena deles. Sim, eu sei. Você sempre teve um coração de ouro, Antônio, admitiu a condessa. Quando Beppo apareceu novamente no palácio da condessa na quinta-feira seguinte, a dona da casa o recebeu com voz melancólica, lamentando. Oh, finalmente chegou, caro clérigo. Estou muito triste. Imagine que tive que matar meus gatos. Eles estavam possuídos pelo demônio. Qual é a sua opinião sobre isso? Beppo olhou para o mordomo, de pé atrás da cadeira da condessa. Antônio deu um leve sorriso, levando o dedo indicador à boca. Sim, também acho que há algo de diabólico nisso, respondeu Beppo ambiguamente. Quando, no final da reunião, Antônio informou Beppo sobre o ocorrido, semicerrando os olhos, o clérigo repreendeu. Antônio, como o senhor é cruel. O fim das férias acrescentou mais uma dor às anteriores. Assim como o primeiro filho, Dona Margarita também perdeu o caçula. Seu filho foi enterrado pela manhã no dia de finados. Ele está com o bom Deus e com o pai. Beppo consolou a mãe que chorava. Para Beppo, o novo ano letivo começou com muita tristeza. Dr. Corradini, o novo diretor, que fora
que fora isso era uma pessoa muito culta e amável, nomeou Beppo como prefeito da juventude, que na época era um cargo muito sério e de confiança no colégio de Pádua. Neste ano, o jovem Dom Morelli tornou-se vice-reitor do colégio. Ele conseguiu poucos resultados entre os seminaristas, ou seja, eles tinham um medo doentio de sua autoridade, pois andava entre os seminaristas com uma expressão sombria e ameaçadora. Não é de se admirar, então, que os confrontos se repetissem constantemente, por um lado entre Dom Morelli e os alunos, e por outro lado entre Dom Morelli e seus superiores. Dom Fabris, o reitor, gostaria de ter visto mais amor e compreensão de seu colega, citando que seu comportamento sombrio e ofensivo apenas despertava ressentimento entre os seminaristas. A resposta de Dom Morelli, como sempre, foi apenas: eu tenho que cuidar de minha autoridade. Caro amigo, suspirou o reitor, nossos seminaristas não querem obedecer à autoridade tirânica dos superiores mais velhos, mas à verdadeira autoridade paterna e ao respeito que os conquista com amor humilde. Acha que eu sou um tirano? Dom Morelli deu um pulo ofendido. Eu sei, sorriu o reitor. Claro, você não pode ser chamado disso de jeito nenhum, mas você se comporta assim. E não fique com raiva, mas tenha a sensação de que você quer esconder sua insegurança interior por trás da máscara de um tirano. Meu querido irmão, acredite em mim. Nossos jovens têm uma habilidade especial de enxergar por trás da máscara. É apenas uma questão de tempo e suas habilidades de observação aguçada revelarão rapidamente o que você está escondendo. Muitas vezes me sinto como um domador no circo. Se for um pouco tolerante, uma das feras pulará em sua garganta. Dom Morello admitiu sua situação. Bem, eu não entendo muito de domesticação de animais. Dom Fabris balançou a cabeça. Mas acho que essas feras só se rebelam quando sentem que o homem que bate tem medo delas no fundo. Além disso, nossos seminaristas não são leões ou tigres, apenas adolescentes rebeldes que podem ser conquistados se os abordamos da maneira certa e com amor. Talvez eu devesse dar-lhes açúcar. Dom Morelli riu zombeteiramente. Deus o abençoe, Morello. Age como se não entendesse nada disso. Seja um pouco menos frio e rígido com os jovens e um pouco mais amoroso. Deixe-os sentir que você os ama. A verdade é que não gosto muito desses jovens. Eles só tornam minha vida miserável. E então, meu caro amigo, você perdeu seu profissionalismo, concluiu o Dr. Fabris. Terminei meus estudos com excelentes resultados, Morelli respondeu ofendido. O certificado não importa muito, retorquiu o reitor. Tenha coração se quer educar. Um grande e bondoso coração. E outra coisa que vejo que lhe falta completamente. O que me falta completamente? Morello perguntou amargamente. Humor, meu caro. Humor. O Dr. Fabris sorriu. Você não tem senso de humor. Talvez eu devesse fazer palhaçadas na frente de meus alunos. Você deliberadamente me interpretou mal. O reitor estava aborrecido. Acredite, por favor. Um gênio sem humor educacional
é decepcionante. A veracidade do Dr. Fabres foi confirmada pela triste ocorrência dos eventos que ele já havia previsto. Numa noite, os alunos juraram entre si que dariam ao seu superior mal-humorado uma recepção especial no jantar. Resumindo, eles organizaram uma conspiração, traçando seu curso ponto a ponto. Como sempre, Dom Morelli entrou na sala de jantar com uma cara carrancuda, de quem sente mau cheiro. Um assobio agudo de um canto quebrou o silêncio. Ao sinal dado, iniciou-se o motim, que se expressou em um barulho indescritível. Nesse barulho e exuberância, ainda havia alguma harmonia, ou seja, organização. Primeiro soou o coro dos batedores de prato, ao qual se juntou, como segunda voz, o conjunto dos que batiam copos e jarras de água. O barulho de pés batendo e grunhidos, como um estranho acampamento de baixo, finalmente completou a banda, levando ao público de uma só pessoa, Dom Morelli, a ensurdecedora experiência completa do caos perfeito. Beppo sabia que seus colegas já estavam discutindo o plano por algum tempo, mas não imaginou que eles o tirariam do papel. Ele deu o seu melhor para dissuadi-los. Agora era tarde demais. Tudo estava perdido no tumulto. Dom Morelli ficou indefeso no meio da sala de jantar, com o corpo completamente trêmulo. Ele nunca se sentiu tão impotente. Com o rosto pálido, ele estava torcendo as mãos de ansiedade. Um dos seminaristas, designado como porteiro, sinalizou a chegada do pároco com grandes gestos de mão. Com o aviso do maestro, o estranho concerto parou de repente. O silêncio era profundo. Apenas as moscas zumbiam, batendo nas janelas da sala de jantar. O que isto significa? Dom Fabres perguntou com uma voz severa. Talvez tenham esquecido que vocês são seminaristas, não canibais bêbados despojados. Em vez de uma resposta, tudo ficou ainda mais silencioso. O tic-tac do relógio da parede e o zumbido das moscas pareciam ainda mais barulhentos do que anteriormente. O reitor chamou os 4 jovens prefeitos. Quem começou o barulho? Dom Fabres perguntou aos doutores, chocados. O primeiro curso de filosofia, Dom Morelli adiantou, e os outros continuaram como cães raivosos. Alguém deu o sinal para o motim com um apito. Quem foi, Sarto? O reitor dirigiu-se a Beppo, jovem prefeito do primeiro curso de filosofia. Giuseppe Sarto ouvia de cabeça baixa. Você sabe ou não quem deu o sinal? Exortou o reitor. Eu sei. Beppo respondeu. Então responda. Quem foi? Dr. Fabres exigiu. Não me peça, reverendo reitor, para atrair meu amigo. O Dr. Fabres gostou da resposta. Ele hesitou em fazer a pergunta novamente, se valia a pena investigar quem fez o que, já que o que ele tinha visto e ouvido havia deixado clara a organização coletiva. No entanto, Dom Morelli gritou com raiva. Um clérigo decente não se associa com rebeldes. Perdoe-me, irmão. É meu trabalho conduzir o julgamento, disse o reitor com certa ironia. Se você não falar, virou-se para Beppo. Então, como prefeito da juventude, vou responsabilizá-lo pelo que aconteceu.
Eu ser punido, reverendo, ou até mesmo ter minha nomeação como prefeito revogada, será melhor do que ser um traidor. Bem, veremos. O reitor interrompeu o interrogatório. Depois do jantar, gostaria que você me visitasse, meu filho Sarto. Mas agora vamos começar a oração das refeições. Benedicite. Quando os seminaristas se sentaram à mesa após a oração, compreensivelmente, eles não tinham muito apetite. Beppo, em particular, não gostou do jantar, apenas remexeu nele, nem um pedaço lhe desceu pela garganta. O reitor recebeu o jovem prefeito enquanto esperava em silêncio. Giuseppe, ele se virou para Beppo, que chegava. Respeito suas razões dadas na sala de jantar. Eu compreendo porque você não respondeu às minhas perguntas. No entanto, ainda quero saber como tudo isso aconteceu. Com certeza você também sente que transgressão foi esse barulho enorme, considerando as regras da nossa casa. Posso falar abertamente, reverendo? Beppo perguntou incerto. Naturalmente, eu espero isso de você, encorajou o Dr. Fabris. Não quero criticar meu superior, começou Beppo, hesitante. Mas sou da opinião de que o próprio Dom Morelli é o principal responsável pelo ocorrido. Infelizmente, ele não nos entende. E, na verdade, a forma que ele nos trata é um insulto para com jovens. Você pensa isso? O reitor olhou para baixo. Mas Dom Morelli, tentou o Dr. Fabris defender o colega. Tem uma opinião muito boa de você. Você também deve se esforçar um pouco para entendê-lo. Deve levar em consideração sua natureza peculiar. Acredite em mim, reverendo reitor, que os seminaristas não teriam feito isso com mais ninguém. Eu entendo, interrompeu o reitor. Você pode ir, Giuseppe. Espero que seus colegas concordem comigo, que você continuará sendo o prefeito da juventude. Quando Beppo deixou o Dr. Fabris, ele esbarrou em Demondo, o aluno exemplar do ano, que se dirigia com determinação para a sala do reitor. O que está fazendo aqui? Perguntou Beppo, e suspeitando de algo ruim, tentou detê-lo. No entanto, Demondo foi até a porta do reitor e bateu. Dr. Fabris abriu a porta hostilmente. O que quer? Eu tenho muito o que fazer. Eu sei quem causou a confusão na sala de jantar. Demondo gaguejou ansioso. Luigi Pella. Minha consciência me diz para lhe dizer. Não, então foi sua consciência, reverendo Demondo. Interrompeu o reitor em tom sarcástico. Bem, eu vou puni-lo. Claro, você não participou desse evento inédito? Oh, não, reverendo, Demondo respondeu com uma cara humilde. Eu nunca faria isso. Acredito que sim, reverendo. E agora me deixe em paz. O Dr. Fabris rosnou com raiva e bateu a porta atrás de si. Por causa dessa franqueza, que ninguém queria, o pobre Luigi Pella recebeu 2 horas de castigo e uma severa repreensão. Se eu descobrir quem me traiu, vou despedaçá-lo. Luigi Pella se enfureceu. Por acaso você não o conhece, Beppo? Luigi perguntou com alguma desconfiança. Não sei quem foi, Beppo respondeu com firmeza. Talvez você mesmo tivesse falado. Luigi atacou Beppo. Você é um idiota, Luigi.
Pietro Zumburlini bufou. Você finge que não conhece o Beppo. Está bem, está bem. Claro que eu conheço. Só perguntei. Luigi Pella sentiu-se envergonhado. Perdoe-me, Beppo. No meu nervosismo, nem sei de quem suspeitar. Talvez devesse falar com Demondo, aconselhou o jovem conde, emo capodilista. Eu o vi passando pela porta do reitor quando Sarto saiu. Eu não tinha pensado nisso até agora, Luigi assobiou. Pobre aluno modelo, vai ter o que merece. Uma luta séria teria estourado entre Luigi e Demondo se Beppo não tivesse intervindo energicamente. Pare com isso, Luigi, disse Beppo, com seu jeito quieto e determinado. Ao fazer isso, você só conseguirá que todos os professores concordem que seu comportamento é realmente terrível e insuportável. Luigi soltou Demondo após alguma hesitação. O traiçoeiro Demondo escapou assim da surra. Ficou feliz com isso, mas sua alegria não foi completa. Ele experimentou tristeza pelo Dr. Fabres não o ter elogiado por seu serviço, entre aspas aqui. Mas ao contrário, o tratava cada vez com mais frieza, enquanto Beppo ganhava a estima que ele esperava para si mesmo. Além disso, seu único admirador, Dom Morelli, deixou o colégio depois de alguns dias. No final do ano letivo, eu acho que nós devemos parar aqui. Deixa eu ler só mais um. Talvez eu acabe o capítulo agora. No final do ano letivo, Beppo recebeu uma triste notícia da casa. Dom Fosarini mudou-se permanentemente de Riese. Um novo pároco ocupou seu lugar, e Dom Jacuzzi foi transferido para Vascon como capelão. Tristeza e alegria giravam juntas no coração de Beppo quando ele partiu na estrada para Riese. Ele estava feliz por ver sua mãe e irmãos novamente, mas também lamentava não poder receber em casa Dom Jacuzzi e Dom Fosarini, com quem sempre encontrou conforto. Além disso, o feriado não trouxe nenhuma alegria real. O ar opressivo e úmido pesava sobre a aldeia. O povo de Riese, como o novo pároco, Dom Pamio, também não ficou satisfeito com isso. E como se viu, o novo capelão, Dom Vatai, também carecia da bondade paterna de seus nobres antecessores. Beppo, portanto, inegavelmente fez sua primeira visita ao novo pároco com grande ansiedade. Seminarista Sarto. Sim, eu conheço. Entre. Sou a recepção, um tanto fria. Seus antecessores me tratavam com mais familiaridade, reverendo, protestou Beppo. Talvez, mas eles o conhecem desde a infância e somos completamente desconhecidos um do outro. Sente-se, acenou o pároco, e sem esperar que Beppo se sentasse, continuou em tom arrogante. Espero que você não seja tão relaxado quanto os seus concidadãos de Riese. Devo lhe dizer que existem pessoas realmente desagradáveis, teimosas e desafiadoras vivendo em sua aldeia. Infelizmente, tenho muito pouca alegria neles. Seus veneráveis antecessores foram muito bons com o povo de Riese, disse Beppo surpreso. Meus antecessores. Quantas vezes já ouvi isso? Dom Palmio ficou indignado. Entenda agora. Dom Fosarini era um homem doente que sofria de tudo e deixava o povo fazer o que quisesse. Mas vou trazer ordem para Riese. Pode ter certeza disso. Vamos, conte-me algo sobre Pádua. O que há por lá? Beppo, enquanto ouvia o pároco de voz amarga, lembrou-se involuntariamente
do infeliz Dom Morelli. Como achou conveniente e não conseguia pensar em mais nada, contou a Dom Palmio o que havia acontecido. Os seminaristas também vão se tornar mais teimosos ainda, rosnou Dom Palmio no final da história. Por causa da revolução, haverá cada vez menos respeito pela autoridade nos padres do futuro. Agora, por favor, vá, tenho trabalho a fazer. Deixando a paróquia, Beppo mal conseguia esconder sua decepção. O pároco era criticado em todos os lugares, como Beppo logo teve de constatar, enquanto os descontentes abriam seus corações e dores para ele. O que acha de um pároco? Começou Batiston, o político, indignado, que não prega em nenhum domingo. Mais ou menos, que se dane. Temos um padre maravilhoso. Antônio Mordomo juntou-se à indignação pública. Ele pediu para não ser chamado à noite para atender os enfermos. O que você acha disso, caro senhor? Ele nem quer saber de pessoas como nós, reclamou também o alfaiate Bistaco. Eis que Dom Fusarini tinha algumas palavras amigáveis para todos e oferecia sua caixa de rapé a todos que encontrava. O novo pároco mal cumprimenta qualquer um de nós. O que acha disso, caro senhor? O problema existente só foi agravado pelo fato de que o pároco e o capelão também não se entendiam. Dom Vatai era essencialmente um padre zeloso, mas seu zelo teve pouco efeito. Faltava-lhe a paciência do bom pastor e a serenidade tranquila e benevolente dos seus antecessores. Beppo, como mediador entre a paróquia e a aldeia, acabou numa situação difícil e desagradável. Se ele defendia o povo de Riese, o pároco e o capelão o atacavam juntos. Se ele se esforçava para fazer o povo de Riese entender que as duas pessoas que moravam na paróquia ainda eram seus padres, eles apontavam que eles os estavam protegendo, aliando-se com eles, não com o povo. Então Beppo achou melhor andar menos pela aldeia. Ele sabia que sua mãe e suas irmãs não estavam nada satisfeitas com os padres, mas Marguerita não toleraria palavra alguma contra o clero, não importando quanto espaço estivesse aberto para críticas. Beppo derramou seu coração triste em uma carta a Dom Jacuzzi. Então aqui palavras de Beppo, né, para o antigo capelão. A paróquia tornou-se um verdadeiro deserto e as pessoas que lá vivem já não se importam com as almas. Por isso passo a maior parte do tempo em casa isolado. Às vezes visito uma boa família, embora o faça cada vez mais secretamente, porque em todos os lugares eles falam apenas sobre o pároco. Eu sempre ouço mesmo apenas coisas ruins. Pode ser, Dom Jacuzzi, que férias de outono maravilhosas... Pode ver, Dom Jacuzzi, que férias de outono maravilhosas estou tendo aqui em Riese. Que contraditório! Eu anseio pelo momento em que possa finalmente voltar ao seminário para viver dias mais tranquilos no meu quartinho sossegado entre os meus livros. Aqui termina então esse trecho da carta, né? Riese não era mais a mesma. Beppo sentiu isso e ficou feliz quando, no dia de São Martinho, pôde voltar a Pádua para completar seu último ano de filosofia. Ainda mais intensamente do que antes, Beppo vivia apenas para seus estudos. No final do quarto ano letivo, no final dos estudos, conseguiu mostrar à mãe um certificado ainda mais brilhante do que o esperado. De seus 39 colegas, ele foi mais uma vez o primeiro. Enquanto Beppo ajudava na colheita, sua mãe ouviu, repetidas vezes, o certificado de Beppo que Teresa ou Rosa liam. Ela já sabia tudo de cor, tanto que dizia junto
com as leitoras. Religião. Excelente. Nota. É excelente seu interesse profundo e versátil foi combinado com o domínio notável desse assunto. Filosofia. Excelente. Nota. Como bom pensador, alcançou um excelente conhecimento nessa matéria, tanto em termos de rigor como de precisão. Língua italiana. Excelente. Nota. Suas habilidades linguísticas são notáveis, tanto em seu conhecimento dos clássicos, em sua espontaneidade de estilo e em seu amplo conhecimento da história literária. Latim. Excelente. Nota. Análise precisa, boa tradução e grande clareza estilística. Grego. Excelente. Nota. Conhecimento sério de gramática. Excelentes habilidades de tradução. História e geografia. Excelente. Nota. Ele é um aluno de mente aberta e experiente. Seu conhecimento cronológico é notável. Matemática. Excelente. Nota. Sua engenhosidade na resolução de tarefas algébricas e matemáticas merece todos os elogios. Física e ciências naturais. Excelente. Nota. Ele é um excelente pensador e um estudante profundamente interessado. Então, esse é o boletim, né? Veja as matérias também, né? Aqui ele já está formando, ele já tem 4 anos de seminário, né? 4 anos de seminário. Então, as matérias: religião, filosofia, língua italiana, latim, grego, história, geografia, matemática e ciências, física e ciências naturais. Mesmo essas palavras misteriosas permanecendo incompreensíveis para a senhora Marguerita, elas não a impediram de pegar o certificado de Beppo repetidamente e admirá-lo. Ela preferia repetir para si mesma os comentários dos professores, embora, além dos indicadores, excelente, 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 não entendesse quase nada. No entanto, uma coisa ela entendeu com precisão. Suas orações também estão lá, escritas em letras invisíveis, no certificado de seu filho. Então a gente termina aqui o capítulo, né? E que interessante, né, a análise da dona Marguerita, né? Que no boletim de Beppo constam de forma invisível as orações dela, né? Para o seu filho, né? Então, veja que experiência, né, que o Beppo passou nesse capítulo, né? Primeiro, a morte do pai, que aconteceu no capítulo anterior, mas as consequências da morte do pai. Depois, a morte do irmão caçula. Depois, a situação do seminário, né, com o Dom Morelli, né, que era um clérigo inconveniente para a função que ele assumiu lá no seminário, que também, enfim, exigiu dele toda uma prudência ao tratar com esse seu superior, né, seminário, e também uma prudência ao tratar com os colegas, né, do seminário. Ele foi, digamos assim, uma peça intermediária aí entre o reitor
e os seminaristas, né? E depois a situação na própria aldeia dele, né? Com os novos padres que chegaram como capelão e pároco de Riese, e ele tendo tratar também ficando ali no meio, né? Entre os padres, que parecem não terem sido bem recebidos por causa das suas próprias deficiências como párocos, né? Como pastores de ovelha, né? E ele, ao defender os padres com os aldeões, era mal visto pelos aldeões, e ao defender os aldeões junto aos padres, era mal visto pelos padres, né? Então, é uma situação parecida que ele viveu na aldeia e no seminário, né? E agora ele termina a filosofia, né? Os 4 anos. Opa, deu uma travada aí. Mas agora ele termina então os 4 anos de filosofia e vai receber as ordens, né? No próximo capítulo a gente verá aqui a sequência disso. Eu gostaria então de ouvir as observações ou comentários dos senhores, se existirem. Professor, só uma pequena observação, assim, que esses padres novos, né, que foram para a cidade de Riese, me fazem pensar assim, a diferença entre o que é ser uma autoridade, o que é autoridade e o que é um autoritarismo. Exatamente. E vocês vejam, né, que pouca habilidade, né, que pouca sensibilidade, né, esse pessoal. Tanto lá no seminário quanto na aldeia, né? Comparam esses párocos, né? Claro que essa comparação é muito injusta com os padres, né? Mas com o Curadares, né? Chegou naquela aldeia, o que ele fez naquela aldeia, né? Enfim, as pessoas precisam ser pastores de alma, né? Na verdade é isso, precisam ser pastores de alma, porque senão não adianta, né? Não é com ferro e fogo que as ovelhas se rebelam, né? Ainda mais porque ainda tem uma observação do Dom Morelli, aquele lá do seminário, que é muito interessante. Eu vou ver se eu vou encontrar ela aqui. Quando ele tem medo? Não, quando ele está sendo interrogado pelo reitor, ele vai ser interrogado pelo reitor, e ele fala uma coisa aqui, muito interessante. Ele fala dos processos revolucionários que estão surgindo. E ele reclama de que isso seja vai piorar, né? Que só vai piorar, exatamente. Eu estou tentando achar, mas estou com dificuldade aqui e isso ele tem razão. O Dom Morelli ele fala que aquilo tudo que está acontecendo é por causa do espírito revolucionário que está invadindo os seminários, e que isso vai só piorar, etc, etc. Ele tem um fundo de razão nisso, né? Mesmo naquela época já havia isso, né? Essa coisa de se rebelar, né?
É exatamente isso, né? Então, essa discussão é interessante porque, de um lado, é claro que ele era incapaz de tratar com jovens, né? Ficou claro na situação toda. Mas ele tem razão. Ele tinha razão em relação ao espírito revolucionário mesmo. Muito interessante. Professor, é, esses párocos, os novos, né, que chegam em Riese, já chegam também com uma atitude, não sei se é diferente. Na verdade, é o seguinte: nós não temos os dados concretos, né? É, Mas que dá para perceber uma mudança no tempo, isso dá sim. E eu acho que o processo revolucionário, ele, na verdade, ele incute, sim, uma indocilidade, e essa indocilidade, ela também causa reações, não é? Claro que a questão é sempre, eu acho assim, professor, existe uma medida, né, que no vocabulário popular é Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, quando a gente está vivendo, né, a gente vive em algumas situações que, se elas não são perceptíveis do ponto de vista crítico, se nós não nos colocamos como objeto fora da situação, você simplesmente a suporta e passa para uma fase seguinte, não é? Suportar o jugo das pessoas, porque suportar o jugo das pessoas é suportar a vida. Não existe outra coisa para além do jugo, digamos assim, do sofrimento que as pessoas nos provocam, né? Não existe nada para além disso, porque o resto, o que é? A intempérie da natureza, a sua natureza, o seu atavismo, isso aí, como é que você lida com isso? Não tem jeito. Mas, no final das contas, o que a gente percebe é que está tendo aí sim uma convulsão social, ela está se avizinhando, não é? E a gente sabe que essa convulsão que está chegando é verdadeiramente contra a autoridade. Apesar de que, né, parece, a verdade é que eu não sei, mas eu acho que é porque você falou na aula anterior, foi ontem, né, que a Ana Paula falou do Curadares, a sua falou que o Curadares é concomitante, né? Não, professor, o Curadares ele não é contemporâneo, né? Ele é do século anterior. não, Coradares nasceu no século anterior, mas ele vivia. Ele vivia, era vivo? Ele vivia quando aquele padre falou do Coradares para o São Pio X, ele ainda estava vivo. Ele morreu, acho que em 1858, alguma coisa assim. Depois vocês veem aí. Então ele estava há alguns anos. 1859, né? São Pio X nasceu em 1848, né? Não. São Pio X nasceu antes. Nasceu quando? Qual que é o ano específico? 1835. 35. Então, mas olha, a gente está percebendo aí uma mudança bem rapidona, né? Você vê que o Coradares sofreu os rigores da Revolução Francesa na própria vida dele. Né? Enquanto ele era menino, ele sofreu muito a questão da Constituição Civil do Clero, né? Porque ele não tinha padre para assistir missa, e lá na vila dele, a família dele é que escondia os padres, né? E já São Pio X viveu o pós-revolução, né? Já o liberalismo invadindo a igreja, né? Os valores revolucionários invadindo a igreja. Né? Pois é, então eu acho que a nota é essa, assim. Eu acho importante isso, sabe, professor, porque nós temos uma dificuldade muito grande, nós que eu digo assim, a gente que tenta pensar a questão do avanço do tempo,
ou de um tempo mais desejável, né? É muito importante, né, ter essa sintonia fina, essa percepção do que é adequado em relação à autoridade, e quando é que você se submete a ela, mesmo até ela sendo tirana, Aham, é isso mesmo. mesmo ela sendo tirana, por uma questão digamos assim, é, é, você vive a vida, a melhor vida a ser vivida não é aquela que fica na picuinha, mas é aquela que tem sempre uma noção de algo para além dela, né? Isso. A questão da autoridade tirânica é você pensar que derrubá-la pode ser pior do que suportá-la. Exatamente, exatamente. É isso que eu. Porque, assim, nós derrubamos uma para dar lugar para outra. Pior, né? Às vezes, muito pior, É, né? é. Então, o processo revolucionário tirou isso da cabeça da gente. Esse raciocínio talvez seja preferível suportar do que derrubar, esse raciocínio saiu da nossa cabeça completamente. Exatamente, né? E ainda mais porque existem algumas palavras que elas assim, existe um cimento, né, na mundivisão atual. Por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, não é esdrúxulo, mas é o exemplo. A democracia. Outro dia eu li um comentáriozinho em alguma coisa que falava assim: tal pessoa é contra a democracia. Quer dizer, isso é quase um sacrilégio, hein, professor? Isso é. Chamar contra a democracia, porque afinal Maduro é a favor da democracia. Pois é. Então, assim, é um crime. Então, assim, a gente está sempre perdida a organicidade constitutiva de uma civilização e tendo isso sido substituído por um bando de chavão. Jargões. Chavão. A nossa tendência, não, mas nós temos que. Bom, assim caminha a humanidade É, agora. nós só pensamos através de jargões, chavões. Nós não tem, hoje, as pessoas, como elas não têm a menor cultura, o menor fundamento para os seus pensamentos, elas só têm os chavões e os sentimentos totalmente descoordenados, né? Então, os chavões estimulam os sentimentos e os sentimentos estimulam então as ações. São essas os processos dos zumbis, né? Nós viramos zumbis por causa disso. E nós temos essa tendência, né? Eu acho assim, importante dar essa nota, essa tendência de olhar, por mais que a gente busque algumas explicações para tanta inversão, essa revolução imparável, eu acho que nesse trecho da obra tá um pouco claro que essa mentalidade de contemporização de autoridade, né? A autoridade sempre vista com uma necessidade de atenuação para não causar, digamos assim, uma comoção emocional nos Isso, jovens, isso, isso. É isso mesmo. aí nesse processo. Porque o senhor pega uma literatura tipo assim, Ilíada, ou Odisseia, a coisa ali é pá, pá, pá. Ah, não. É, Assim, é, é, se, 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 se houve um tempo em que havia alguma doçura, não é? A doçura, lógico, ela havia, mas ela havia dentro de alguns parâmetros de realidade, digamos assim, sem convulsão. isso. Sem convulsão. Pensando assim, quando você
apesar da dureza de um épico, que é batalha e tudo mais, mas isso, professor, eu estou estranhando um pouco, eu estou sempre estranhando os vocabulários, sabe? Mas é isso Nós mesmo. somos velhos. Nós estamos velhos, nós fomos ultrapassados. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Não, o mundo fica estranho mesmo mas não é para quem fica velho, é para quem pensa, para quem tem para quem tem cultura. O mundo é estranho para esse tipo de pessoa, né? Porque agora, nessa biografia, o que a gente vê muito de vislumbre, né? É que a coisa já estava começando lá, né? A coisa já estava começando, né? E por incrível que pareça, né? O biografado parece ter, digamos assim, passado incólume, até onde nós sabemos, por esse processo, né? Que ele denunciará depois no início no século XX, com suas obras, né, do papado, né? Mas enfim, é um século em que certas linhas foram ultrapassadas, linhas que uma vez cruzadas não tem volta, né? Sutis foram sendo ultrapassadas essas linhas, o processo revolucionário foi entrando no tecido social, né? E para nos levar a uma situação que não tem mais volta, né? Certo? Enfim, é o que a gente observa por fora da vida do santo, né? Porque eu gosto muito de observar, né? De colocar a vida do santo no quadro geral da época em que o santo viveu, para que a gente possa entender, né? Inclusive a virtude do santo e inclusive mais ainda, né? De como que ele, vivendo naquele ambiente, ele conseguiu não ser influenciado por aquele ambiente e viver uma vida de santidade, né? Que é o que talvez, quer dizer, para mim é o que vale na vida do santo, porque nós temos que viver no nosso tempo, com as dificuldades nossas, e passar o máximo incólume possível do nosso tempo para uma vida de santidade, né? Então, é isso. Mais alguma observação? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.